Salve, salve amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não estou com o auxílio do nosso querido camarada Tomás para estar fazendo a reflexão aqui e conversando sobre essa matéria do caso Americanas, mas eu espero que vocês gostem do vídeo. Se possível, deixem os likes, deixem os comentários de vocês sobre o que vocês pensam a respeito. Vocês sabem que é muito importante porque, além de dar um feedback para nós, também engaja o canal, tá certo? Bom, vocês devem estar vendo aí nas notícias, né? O Brasil está num clima bem tenso ultimamente, depois da gente ter a invasão da sede dos três poderes em Brasília. O governo vem tendo que construir alianças e manejar toda a logística para resolver essa situação. E a gente vê que não está fácil, porque tem uma influência muito grande do Partido Fardado por trás dessas operações que aconteceram lá em Brasília, no dia 8. E eu, particularmente, tenho visto, né, várias das pessoas que estavam lá fazendo toda a ladaia, essas pessoas sendo presas e tudo mais, mas isso particularmente não me chama atenção. Eu acho que o bom, o interessante vai ser quando a gente conseguir chegar naqueles que realmente financiaram esses atos, naqueles que dispararam em massa em dispositivos móveis comunicações para motivar as pessoas a fazerem o que fizeram. Enfim, os devidos responsáveis, os devidos mandantes sobre tudo aquilo que aconteceu, né? A gente espera que as instituições consigam resolver essa situação, sabendo que, por ser uma situação muito delicada e envolver o partido fardado, talvez a costura que seja feita pelas instituições não seja mais adequada para nós, que queremos a punição, sim, dos responsáveis, né? A gente sabe como funciona a conciliação da institucionalidade, né? Mas, enfim, indo para o assunto do vídeo em si, eu peguei uma matéria hoje para vocês, para falar sobre o caso Americanas, que foi uma bem escrita pelo jornalista Luiz Nassif. Eu acompanho ele bastante na TV 247, então é um baita jornalista, não tem do que falar sobre ele, é um jornalista de mão cheia mesmo. E aí eu vou ler para vocês aqui a matéria que ele publicou, para dar um entendimento de por que é que as Americanas estão com esse rombo, que agora está saindo documentos até que aparentam que seja de 40 bilhões e não só 20 bilhões. Tudo bem, a gente vai ver ao longo do tempo quanto é de fato esse rombo contábil. Mas, para vocês entenderem um pouco de como se desenhou todo esse rombo, é bom vocês pensarem no Jorge Paulo Lemann, tá bom? E é isso que o Nassif vai desenhar aqui para nós, tá bem? Vamos ler então. A matéria, então, é escrita pelo jornalista Luiz Nassif e foi publicada em 13 de janeiro de 2023. E o Luiz Nassif diz o seguinte para nós. Jorge Paulo Lemann primou sempre pelas práticas mais nocivas do capitalismo financeiro. Ele não é um semeador de empresas, não é o investidor que desbrava novos mercados. Na primeira metade dos anos 90, escrevi uma coluna na Folha mostrando como o mercado de capitais poderia ser um grande fator de reciclagem da economia. Estava-se em um processo profundo de mudanças, com setores que desapareciam e outros que nasciam. Obviamente, é tarefa impossível a reciclagem ampla dos setores velhos para setores novos. Aí entra o capital financeiro ajudando a financiar a nova geração de empreendedores ou a reciclagem dos empresários tradicionais. Na época, ele estava investindo na companhia de cervejas Brahma. Recebi um telefonema de Paulo Guedes que me disse que Lemann tinha lhe telefonado, comentando o artigo. Pela primeira vez, sentia-se participando de algum projeto de construção. Guedes aproveitou para contar que tinha dito a Lemann para deixar de lado cervejas porque a rentabilidade da renda fixa era imbatível. Nem sei se a conversa existiu ou não. Só sei que logo depois, Lemann adquiriu a Antártica em uma das operações mais escandalosas do CAD, que é o Conselho Administrativo de Direito Econômico,
Havia um protocolo do CAD analisando a distribuição dos revendedores pelo país, como um dos indicadores de concentração. O então presidente do CAD, Gessner de Oliveira, deixou de lado o sistema e recorreu a um guia 4 rodas para aprovar a operação. Pouco tempo depois, e aqui está o X da questão, tá? Pouco tempo depois, foi constituída a Ambev. A rede de distribuidoras da Antártica foi esmagada e Lehman contratou como diretor Milton Seligman, um dos assessores de confiança de Fernando Henrique Cardoso, olha lá, que a partir daí tornou-se lobista da empresa. Pouco depois, o Banco Garantia de Lehman caiu em uma armadilha do destino. O Banco Central iria adquirir títulos da dívida externa brasileira, o que elevaria o preço do papel no mercado internacional. O Garantia foi informado antecipadamente, e aí ele bota, entre parênteses, o pai de Gustavo Franco, do Banco Central, tinha participação no banco, fecha parênteses, se empanturrou de títulos, mas explodiu uma crise na Rússia. Isso era lá pelos finais dos anos 90, né? Para quem já estudou a crise da Rússia e ali do leste asiático. Não prevista, que derrubou todos os títulos da dívida externa. O Garantia quase quebrou. Lehman passou para frente e concentrou-se na Ambev e em outras empresas, usando as fórmulas mais deletérias do capitalismo. Das empresas, queria apenas dividendos elevados. Escolheu setores tradicionais para não ter que investir em pesquisa, inovação e crescimento. Sua estratégia consistia em atuar em mercados cartelizados e valer-se do poder do cartel, cortar custos, não investir em inovação. Só interessava dividendos generosos, como no caso da privatização da Telemar, em que seu grupo, mais outros 3, adquiriram a Telemar e a depenaram. Seu estilo começou a ser questionado quando adquiriu uma rede de alimentos e, por falta de pesquisas, não percebeu as mudanças trazidas pela onda da comida natural. No Brasil, sua atuação sempre foi deletéria. A forma como se apropriou da Eletrobras é indecente, fruto de lobby direto na veia do poder público. Entrou como minoritário. No golpe do impeachment, passou a ter poder de indicação dos gestores. Estes reduziram investimentos que eram relevantes para o país, para garantir dividendos poupudos. A 3G, que é a empresa controlada pelo Paulo Lehmann, né, então controlada por ele, produziu uma avaliação do preço da Eletrobras indecente. Na verdade, é completamente indecente, é absurda. Tomando como base o valor contábil da empresa. O golpe da privatização ocorreu com a empresa emitindo ações que diluíram a participação estatal e impuseram um acordo de acionistas pelo qual a União só tem direito a 10% dos votos, independentemente de sua participação acionária. Depois, com o dinheiro em caixa proveniente do aumento de capital, a Eletrobras recomprou suas ações. A mídia comprou totalmente a tese de que a gestão privada seria mais eficiente, como sempre, né? Agora se tem o maior escândalo financeiro do mercado de capitais brasileiro, com a descoberta de que as lojas americanas esconderam passivos equivalentes a metade do seu patrimônio. Não se trata de um rombo recente, mas construído ano a ano há mais de década. E por que isso? Porque o 3G só se interessava em conferir o balanço trimestral e pressionar a diretoria, né, o conselho de diretores, ali, os CEOs mais operacionais, para melhorar apenas os dividendos. São eles que passam a controlar a Eletrobras e certamente irão impor o poder de cartel na geração de energia, na primeira crise hídrica. Ontem o mercado fechou com a AMER3, que é a nominação da Bolsa da Americanas, o papel das lojas americanas, quase virando pó, R$ 2,72, 97% a menos do que o pico de R$ 75,19 em 4 de janeiro de 2021. Tá? Então aqui vocês têm no final
a noção do quanto o valor nominal da bolsa referente a Americanas está literalmente derretendo. Tudo bem que eu vi que teve ali uma forma de estancamento ali, né, nesses últimos dias, mas eu acho que a sangria vai continuar e vai rolar solta. Então, ó, já se desvalorizou 97%. Não acho que isso vai se reerguer ou vai subir de volta com os próximos andamentos de todo esse caso, né? E aí, o que é importante desse caso todo, né? A gente tem que pensar nesse papel que o Jorge Paulo Lemann, essa 3G, tiveram na condução de políticas econômicas aqui no Brasil, na condução de políticas educacionais. A gente sabe muito bem que a Fundação Lemann tem uma participação muito forte em setores da educação aqui no Brasil, né? Acreditando que só a educação privada tem que ser feita e literalmente fazendo a privatização completa do conhecimento e da educação. E vermos como se dá na prática a atuação desses visionários do mercado financeiro, né? A gente tem uma fraude contábil monumental, tá? Que a gente, até agora, quando saiu as primeiras informações, né? Desculpem. Quando saiu as primeiras informações, era relativo a um rombo de 20 bilhões, que tinha sido lá o CEO, o Sérgio, que tinha informado. Porque, a princípio, esse Sérgio tinha ficado 10 dias no cargo, né? Ele tinha sido chamado para fazer... para assumir o cargo de CEO da empresa. Ele ficou 10 dias no cargo e nesses 10 dias ele constatou que o cenário que havia sido prometido para ele pelos acionistas e pelos verdadeiros mandantes da empresa não condizia com a análise contábil, ou seja, o balanço contábil da empresa. E já constatando que provavelmente o rombo era de 20 bilhões. Mas já saiu aí alguns documentos, eu andei vendo inclusive na internet e alguns canais de mídia, divulgando que o rombo pode ser maior e pode chegar a 40 bilhões de reais, tá bom? E aí isso prova para vocês também, né, como é que os liberais vêm agora dar a cara a tapa e falar que o livre mercado funciona, que as empresas estão sempre cumprindo as suas regras fiscais, contábeis, trabalhistas, né? Nessas horas... Cadê eles dando a cara a tapa aí, né? E vindo falar, olha aí, olha só como o mercado ele consegue se autorregular, né? Veja bem. E aí, como é que não foi percebido, né, pelas autoridades todo esse escândalo? Basta ver a empresa que fez a auditoria das lojas Americanas. A mesma empresa de auditoria que fez as contas, o balanço contábil da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, tá? E que fez um literal subpreço da Eletrobras, um preço de banana, um preço que não vale nada, não condiz com a realidade do mercado da Eletrobras, tá? Para que esses capitalistas do mercado financeiro, como a 3G, Jorge Paulo Lemann, se aproveitem dela como se aproveitaram, né? E aí agora a gente tem a Eletrobras basicamente num estado de sítio por esses capitalistas, né? E é isso, né? O papel agora também do governo pode ser um papel importante. Eu acho que a CVM, que é a agência reguladora dos valores imobiliários, né? CVM quer dizer a Comissão de Valores Imobiliários, ela tem que ser uma instituição mais forte, né? Não é possível que ela não consiga fazer nenhum tipo de regulação e nenhum tipo de prevenção a essas fraudes contábeis, a essa ilusão, manipulação de mercado, né? Não dá mais para achar que isso é, sim, sempre perdoável, sempre comum, e falar que as instituições estão funcionando, né? Sim, não parece. Entendeu? Então, se tivesse num papel de recomendação para o governo, para o Partido dos Trabalhadores, eu recomendaria uma reação forte a esse caso das Americanas, tanto esse caso como o caso da invasão dos bolsonaristas na sede dos três poderes.
e as ligações e conexões com o Partido Fardado e com alguns empresários que financiaram e motivaram todos os acontecimentos, eu acho que o governo tem que demonstrar nesse início uma força, né? E agir de fato junto com os demais poderes para garantir que as instituições estão de fato funcionando e que as pessoas podem confiar na democracia brasileira, tá bom? Resta saber se isso vai acontecer e se esse desenho, essa costura vai ser assim possível ou agradável, né? Muito difícil, tá bom? Eu vi que no caso das Americanas, elas têm agora mais 30 dias das contas suspensas, né? E para averiguar se vão declarar de fato recuperação judicial ou não. E eu acho que o desenrolar dos próximos dias vai ser de uma tremenda dor de cabeça, no mínimo, para todos esses envolvidos no caso da Americanas, né? Principalmente o Paulo Lemann. E tomara que se exploda, né? Enfim, não merece nada de bom. Dor de cabeça é o mínimo que eu quero que ele tenha. E isso serve para vocês verem, né, pessoal, como que essas empresas, uma empresa como a Americanas, que tinha aí, sei lá, uns 15% a 18%, vamos botar entre 12% a 18% do mercado de varejo no Brasil, uma empresa grande, né, tinha uma boa fatia de mercado, como essa empresa consegue se manter tanto tempo, fazer tanta participação em propagandas, né? Patrocinando tudo que é coisa, evento, publicação de influencer aqui e ali, programas de TV. E nos papéis contábeis, o rombo ser gigantesco. E aí não tem nenhuma autoridade sabendo, o mercado não faz nenhuma previsão sobre isso, é dito como totalmente imprevisto. Os diretores da companhia, acionistas majoritários aí, enquanto o barco estava afundando, já venderam as suas ações 1 ou 2 semanas antes de sair todas as notícias na imprensa, vendendo por milhões as ações, né, antes de toda a desvalorização. Tudo isso tem que ser analisado também, mas o principal também é avaliar o papel da CVM nesse caso, o papel das instituições reguladoras e fazer as pessoas realmente entenderem, né, o quanto o mercado financeiro, o mercado de capitais no Brasil não é regulado, simplesmente não é regulado, tá? É um faroeste livre completo e as instituições financeiras ligadas à regulação estão de mãos amarradas, são reféns literalmente das grandes empresas que atuam nesses mercados, tá bem? Então, por exemplo, que nem a auditoria das empresas é tudo comprado, foda-se. É a mesma coisa com a crise de 2008, né? É a mesma coisa. A auditoria toda comprada, tudo feito, uma puta de um esquema gigantesco, né? Para que meia dúzia de atuantes do mercado financeiro enriqueçam às custas do nosso país, tá certo? Outra coisa que eu também gostaria de salientar para vocês é que eu não acho particularmente que o governo tenha que salvar as Americanas, tá? Tem que vir com um pacote para salvar essas dívidas das Americanas, até porque as dívidas que elas fizeram não foram exatamente com os fornecedores diretos e foram com os bancos já tinham quitado os fornecedores e ver como vai se desenhar a queda dessa grande loja que é as Americanas, quem vai ficar com essa fatia de mercado, se não é possível fazer algum tipo de ajuste, né? Mas eu não acho que o governo tenha que se meter em salvar essa empresa que está atolada até a cabeça, tá bom? Tá literalmente atolada até a cabeça com essas manipulações contábeis que fez e acumulando uma dívida estratosférica, tá certo? Ademais, o que eu gostaria de adicionar é só salientar isso também, falar que o governo, eu acredito que deva demonstrar força nesses 2 casos, são 2 casos elucidativos pra gente, né? Um mostra como o mercado financeiro é uma rapina e que eles estão só
explorando todos nós e retirando os nossos recursos públicos, né, para ficar na mão deles e agirem como um verdadeiro cartel, né, um poder de cartel, como o Nassif falou. E também mostrar como os bolsonaristas estavam o tempo inteiro abraçados com o fascismo, né, coisa que a mídia sempre não, sei lá, né, fez de conta que não viu, enfim. Né, a gente sabe do papel da mídia em todo esse desenrolar da história, né? Mas é importante também para ver como essas instituições que atuam, mesmo que sejam grandes, né? Pô, a Americanas é muito grande. É uma empresa do varejo, mesmo que 2022 também, eu gostaria de falar para vocês, 2022 não foi um ano de vendas muito alta para o setor do varejo. A grande maioria das empresas, Mercado Livre, Amazon, Americanas, não teve um 2022 muito bom, né? As vendas operacionais não foram altas, mas mesmo assim não se justifica nada disso relativo ao balanço patrimonial na empresa, tá certo? E outra coisa, eu particularmente acho que o papel do CEO, desse Sérgio, nesses 10 dias da empresa é uma coisa realmente estranha, assim, né? Porque, tudo bem, não tinham falado para ele como estava o cenário da empresa, mas aí, como é que ele recebeu essa informação desses bilhões que eram devidos pela empresa e que não constavam do balanço patrimonial que ele tinha? Né? Algum banqueiro avisou ele? Alguém do Santander, de Bradesco, Itaú, sei lá. Né? Alguém avisou ele? Porque isso não chega assim, né? Envolve muita política aí por trás, né? Muito jogo de bastidor. Tá bem? E eu acredito fielmente que o governo tem que agir com força nesses dois casos para realmente mostrar o quanto as instituições estão funcionando. Não só o governo, né? Mas uma articulação conjunta com os demais poderes para realmente mostrar como a institucionalidade da democracia burguesa brasileira funciona. E ainda existe um pingo de justiça, vamos dizer assim, tá certo? Mas a gente sabe, toda essa costura muito difícil de ser feita, tá bem? Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na próxima nós vamos trazer aí o Mutaco Tomás para fazer um papo mais bacana. E vamos acompanhar também o desenrolar de todas essas histórias. Vou conversar mais com vocês, tanto sobre o caso da Americanas, quanto sobre a invasão da sede dos Três Poderes, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até a próxima, tá bom? Valeu!